Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do JP Fará. Muito prazer para você que não me conhece, meu nome é João Pedro Fará e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Botafogo, que alcançou a melhor campanha da história do primeiro turno, líder disparado do Campeonato Brasileiro e que tem também agora como outro objetivo a Sul-Americana. Mas será que esse Botafogo tem elenco para as duas competições ou deve focar apenas no Campeonato Brasileiro? Então depois da vinhetinha você confere tudo. Antes de mais nada, aqueles recados iniciais. Se você ainda não é inscrito, clique aqui no botão de se inscrever, está aparecendo na tela. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo do canal do JP Fará. Deixe o dedo no like, é muito importante também para o YouTube recomendar esse vídeo para outras pessoas que ainda não conhecem o meu trabalho. E claro, comente aqui embaixo se você acha que o Botafogo vai ter ou não elenco para disputar as duas competições desse ano. O Botafogo fez história e, no primeiro turno, alcançou a melhor campanha da história dos 19 primeiros jogos. Fábio Carille, ex-treinador do Corinthians em 2017, conseguiu à época 14 vitórias nos primeiros 19 jogos, mas desde então nenhuma equipe havia conseguido mais do que isso. E o Botafogo, como você está vendo aí na tela, alcançou essa marca muito interessante. Além dos 100% de aproveitamento como mandante no estádio Newton Santos, mostrando a força da sua torcida, a força de jogar dentro de casa, o que era um problema no ano de 2022, o Glorioso alcançou 15 vitórias em 19 partidas, consequentemente teve 47 pontos conquistados, 35 gols feitos e disparada a melhor defesa do campeonato com apenas 11 gols sofridos. Isso diz bastante sobre a equipe ser muito coesa, ter um aspecto de time coletivo e que consegue, dentro da sua casa, com a força da sua torcida, impor o seu estilo de jogo e agora está bastante à frente dos demais colocados, né? O Grêmio venceu o Fluminense, deu uma encostada no Botafogo, mas ainda assim essa encostada é de bem longe, né? O Botafogo tem uma distância significativa de 14 pontos contra o Grêmio, que tem um jogo a menos do que o Glorioso, e o Flamengo também parece que com toda essa crise não vai chegar próximo ao Glorioso. Nessa semana, uma notícia também parou a todos. O Botafogo contratou o atacante Diego Costa no dia do seu aniversário, no dia 12 de agosto. E esse jogador foi do técnico Bruno Lage na época do Wolverhampton, então eles se conhecem bastante e com certeza ele sabe como utilizar o atacante espanhol brasileiro Diego Costa, que chega para ser talvez a opção a Tiquinho Soares, né? E é um jogador que teve muita história no Atlético de Madrid, também no Chelsea, mas o Tiquinho Soares vai ficar um tempo fora. Além disso, mesmo se o artilheiro do Glorioso voltar, o Diego Costa é uma opção interessante, um jogador que sabe dominar a bola de costas, sabe fazer bem o pivô, sabe dar uma dinâmica a essa equipe e que também consegue sair da área, né? No próprio Atlético Mineiro, em alguns momentos, ele jogou talvez como um segundo atacante, jogando muito próximo aos meias, jogador inteligente que sabe o que fazer com a bola nos pés e que, além disso, pela preocupação do lado do torcedor de ser um jogador com muitas lesões, fez um contrato, para mim, ao meu ver, positivo para o Botafogo. É um contrato até o fim de 2023, claro que pode ser renovado, mas acima de tudo é um jogador vitorioso que sabe fazer gols e dá ainda mais cancha a essa equipe do Botafogo que é experiente. A minha projeção então para esse segundo turno é boa, além do retorno do Tiquinho Soares daqui a algumas partidas, a confiança da equipe é forte, sobretudo jogando dentro de casa, e a distância para os demais rivais que oscilam o tempo inteiro, diferentemente do Botafogo, mostra que o torcedor tem que estar otimista. Dentro de casa, é claro, é natural de que nesse segundo turno as equipes aprendam a pelo menos jogar contra o Botafogo, como o Internacional tentou fazer, mas acabou perdendo por 3-1. Então pode ser, claro, que aconteça aí um tropeço. Só que a gordura é muito boa, o Botafogo fez 47 pontos e as médias de projeção para uma equipe ser campeã é de cerca de 77, 78 pontos. Então o Botafogo poderia ter talvez 10 vitórias sem qualquer empate para alcançar esse título. Acredito que o Botafogo segue como favorito, a gordura é boa, os adversários também ainda vão se enfrentar, vão tirar pontos um dos outros, então as notícias para mim são muito positivas. O Botafogo parece que nesse ano de 2023, tendo ainda um turno inteiro pela frente, tem boas, mas muito boas chances mesmo de se sagrar campeão brasileiro, o que não acontece desde 2025. E muitos se perguntam se a Sul-Americana é prioridade, não é prioridade, como é que o Botafogo deve lidar com isso, sabendo que a equipe está nas quartas contra o Defensa e Justiça nessa competição
Sul-Americana. Eu acredito que deve ser dada sim a importância, mas precisa ser colocado em segundo plano. Até porque a Sul-Americana em nível técnico é menos forte do que o Campeonato Brasileiro, é menos importante, é muito mais importante vencer um brasileiro e consequentemente ir para a Libertadores do que conquistar esse título que o Botafogo venceu quando ainda era Conmebol. Se puder, ótimo, vai ter, por exemplo, o reforço, como eu comentei no vídeo, do Diego Costa, contratou jogadores uruguaios interessantes, tem um banco de reservas que está ficando cada vez mais sólido, mais opções para o Bruno Lage, mas o foco tem que continuar a ser o Campeonato Brasileiro. Não digo abandonar, mas se tiver que poupar, por exemplo, algum jogador, que seja feito na Copa Sul-Americana, que se o Botafogo passar do Defensa e Justiça, terá apenas mais 3 jogos, 2 jogos de semifinal e a final, que é disputada em jogo único. Tem ainda São Paulo, tem ainda Corinthians, há equipes como também o América Mineiro, que estão nessa competição, também o Fortaleza. Então o foco pode ser o Campeonato Brasileiro. Eu, na minha visão, focaria total nessa competição, mas daria sim a importância que a Sul-Americana deve ter. Então, o retrospecto do Botafogo no primeiro turno foi maravilhoso, a melhor campanha da história do primeiro turno, uma equipe consistente rumo a um título que ninguém esperava. Um trabalho deixado por Luiz Castro, tendo sido tocado pelo Caçapa em algum momento, e agora o Bruno Lage colocando algumas ideias dele, mas mantendo a espinha dorsal, mantendo um time competitivo, acima de tudo unido e que está bem empenhado para conquistar esse título do Botafogo, que não acontece desde 1995. O percurso ainda é longo, a gordura é boa, os motivos que eu elenquei são suficientes para o torcedor acreditar, deixar um pouco esse pessimismo de lado, mas claro, chegou a vez de você dar a sua opinião aqui embaixo. Comente se o Botafogo vai ser campeão brasileiro, se consegue também jogar as duas competições. Quero muito sua participação aqui embaixo. Se inscreva no canal, deixe o dedo no like, ative o sininho e, claro, te aguardo no próximo vídeo.